Olá, você está assistindo The Wild Horses Channel, onde temos episódios semanais sobre as principais criptomoedas, suas tecnologias e possibilidades, os primeiros passos de quem entra nas criptos, o que esperar dos mercados e o que é de novo nas notícias. No episódio de hoje, Mergulho Tecnológico, nós vamos responder a pergunta: a tecnologia determina os preços? Quem está acompanhando o nosso canal deve ter assistido, se não, assista o nosso vídeo de ontem na playlist de primeiros passos, onde nós falamos sobre análise fundamentalista, como ela não tem nada a ver com ler sobre a tecnologia da coin. Vai muito além disso, assista o vídeo. E hoje então a gente aprofunda esse tema estudando um caso específico que é a Hedera Hashgraph e a sua coin HashBar. Então, começamos agora. Muito obrigado pela sua atenção e pela audiência. Não esqueça de compartilhar o nosso canal com colegas e amigos. Nós agradecemos. A Hedera Hashgraph, ela começou no início de 2018, em especial em março, sobre um protocolo Hashgraph, que é uma patente, então, da empresa Swirls, que já vem anteriormente a isso, provavelmente em 2016 já tinha sido desenvolvido, e ela se propõe a ser um Trust Layer of the Internet, ou seja, uma camada sobre a internet de confiança, de segurança. Então, é uma proposta de dar garantias o tráfego de dados na internet, não toda a internet, o segmento dela onde a Hedera Hashgraph atua, então, com a sua infraestrutura. Então, ela provê um serviço adicional ao que hoje é a internet, limitado, então, aos seus domínios. Então, esta é a ideia. Isso é uma proposta parecida com a blockchain, pouco, mais ou menos, dentro dos objetivos, alguns talvez, mas a estruturação da Hashgraph é totalmente diferente da blockchain. Então nós vamos mostrar isso aí agora. Aqui a gente compara os dois diagramas. Como é que funciona a blockchain? É uma cadeia de blocos, onde cada minerador vencedor do Proof of Work, que conseguiu, ou seja, resolveu o problema matemático e ganhou a preferência pelo bloco, ele publica o seu bloco na rede, e isso vai formando então a cadeia principal. Quando dois blocos são publicados simultaneamente, surge um fork na rede, ou seja, uma espécie de Y, um ramo paralelo, e esses ramos disputam para ver qual que cresce mais rápido. O que cresceu mais rápido, ele se torna o ramo principal, e as transações que estavam incluídas, confirmadas no bloco paralelo, deixam de o estar, voltam para pool de transações ainda não confirmadas e esperam a sua vez para ser confirmadas novamente por um bloco que dessa vez fique no ramo principal. Talvez por isso as exchanges, alguma delas, exigem um número maior de confirmações sobre as transações para que o saldo apareça, que o envio seja confirmado, justamente porque a primeira, a segunda, até a terceira confirmação podem estar contidas em um bloco que deixe de ser confirmado e que volte então para o pool de transações. Então, exatamente por isso, existe um pouco mais de cautela. Como é que funciona a Hashgraph? Ela não tem mineração, ela não tem blocos, ela funciona mais ou menos por uma leva de eventos. Então, à medida que transações acontecem na rede, elas ingressam por qualquer uma de suas componentes, de seus nós, e esses nós, uma vez que recebem, espalham essa informação pela rede aleatoriamente, o que se chama de gossip. Só que esse espalhamento é feito com a informação de quando o nó original ficou sabendo e quando o nó que contou isso para um outro também ficou sabendo. Assim, com o tempo, cada nó, que nesse diagrama aqui são as linhas verticais, e verticalmente nós temos o tempo. Então cada nó sabe não só o que os outros nós sabem, mas quando eles ficaram sabendo, de tal forma que esse mapa, mental, pode ser reconstruído por cada um dos nós. Com o tempo, cada nó sabe não só o que ele sabe, mas o que os outros sabem e quando ficaram sabendo. Exatamente porque a informação ela circula, não simplesmente a informação, mas quem te contou uma informação te diz quando ele ficou sabendo. Então, com o tempo, a gente tem os dados de o que,
e de quando. Então a gente consegue reconstruir uma estimativa muito razoável de quem sabe o que e quando. Dessa maneira, se consegue ordenar os eventos por uma aproximação muito próxima da realidade. Eu vou dar um exemplo para vocês muito rápido, porque não é o foco, mas é importante entender essa diferença. Imagine que nós temos uma fila de pessoas que estão esperando a abertura de uma repartição pública, estão de manhã cedo ali, então elas têm o seu ordenamento, cada uma chegou, estão paradas em fila e de repente elas escutam um estouro, elas se assustam e elas correm. De repente elas veem que não era nada e elas voltam para a fila. Como é que a gente reconstrói essa fila? Bom, cada um vai saber, olha, eu fui o primeiro a chegar. Bom, quando eu cheguei, tu já estavas na fila. Então, eu sou depois de ti. Assim, com cada um com a informação de sabe quem estava já na fila quando ele entrou na fila e em questão de 5, 10 minutos, com boa vontade, se consegue reconstruir essa fila. É claro que pode ter divergências, mas daí as outras pessoas, o consenso, a maioria consegue determinar que não, aquela pessoa chegou antes daquela outra. E aí o ordenamento é possível obter, exceto se mais do que a maioria esteja então com uma opinião diferente. Então é muito difícil tu distorcer isso dentro de um ambiente normal. Então dali vem essa questão do consenso, garantindo o ordenamento. E o que se faz então é estimar o tempo com que cada um dos eventos ocorreram, baseado numa média do que cada um dos nós percebe de tempo. Então, para dar um outro exemplo disso, é quando a gente chega no banco e a gente tem que pegar uma senha. Às vezes a gente chega no banco e não sabe onde está a senha ou não sabe que tem que pegar uma senha. Então a gente simplesmente fica esperando. A gente já chegou, mas para o sistema ainda não. Aí de repente a gente é informado que precisa da senha. Nesse meio tempo outras pessoas já chegaram. Aí a gente volta, pega a nossa senha, agora sim o sistema nos reconhece. Então essa lógica existe ali também. Como é que funciona essa senha? Às vezes leva mais tempo para que se chegue num consenso de quando um determinado evento ocorreu e isso ele pode ser então atribuído alguns instantes depois. Mas qual é a diferença? Esse ordenamento é feito em conjunto por todos os participantes da rede. Como é que isso funciona na blockchain? O bloco que minerou, o minerador que publicou um bloco, ele escolhe o que vai ali dentro, quais são as transações que o compõem e em que ordem elas estão. Então ele tem poder sobre o ordenamento dentro do seu bloco. Aqui na Hashgraph isso não existe. Então para algumas aplicações onde o ordenamento é algo crítico, talvez ela tenha um sucesso maior, pelo menos potencialmente. Outra vantagem é o número de transações, ele faz 100 mil transações por segundo, enquanto a Bitcoin faz 8. Então isso também vai ter um impacto em algumas aplicações. Mas essa é a tecnologia da camada inferior, que é como é que é o algoritmo de consenso. Já existem algumas aplicações, já sim, a Hashing System fez o Hashname Service no Hedera. O que é a Hashing Systems? Dentre os seus produtos, ela tem uma espécie de DNS. O que é o DNS? É uma espécie de lista telefônica da internet. Então, o Hashname Service é uma espécie de lista telefônica dos endereços na blockchain ou na Hedera. Então, quando a gente tem um smart contract, a gente tem um endereço para ele, que é aqueles sequências de números e letras que não tem nenhum significado humano. O que ela oferece é um serviço onde tu consegue registrar um nome, por exemplo, meu nome.hh, no caso do Hedera Hashgraph, e associar isso àquele endereço computacional do contrato, do smart contract ou da carteira ou do endpoint que a gente queira atingir. Então tu consegue dar um nome que as pessoas conseguem lembrar e lançar isso. É uma espécie de DNS ou de lista telefônica. Tipo, qual é o número de telefone daquela empresa? Aí tu procura na lista telefônica e consegue o número. Aqui ela faz a mesma coisa com o endereço dentro da Hedera Hashgraph ou do smart contract e a esse nome mais fácil de se lembrar. Então já tem aplicações, eles têm já uma stablecoin que está emitida em cima do Hedera Hashgraph. Ela não pertence a Hedera Hashgraph, mas ela
é emitida em cima da Hedera Hashgraph. Para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, o Tether era emitido em cima do Omni, que roda em cima da Bitcoin. E agora eles estão mudando, é um token emitido em cima do Ethereum também. Então, ele está principalmente agora, está migrando para a rede do Ethereum. Então, não tem nada a ver com o Ethereum, mas ele roda em cima do Ethereum. Assim, o Carbon está rodando em cima da Hedera Hashgraph. Eles têm aplicações já, as dApps em cima delas. Então, aqui tem uma seleção de algumas que eles consideram, à época, as 10 mais. E, claro, eles têm um conselho de governança, que contém 39 empresas em diferentes regiões do mundo, em diferentes setores. Algumas estão aqui, outras que fazem parte é a IBM e a Tata. A Tata Motors, Tata Steel, o grupo Tata, aquele grupo indiano. Então, eles têm aqui uma diversidade, claro, o Magazine Luiza aqui também fazendo parte, uma empresa brasileira. Então, esse é um conjunto. Então, justamente para evitar fork e para que as decisões sejam feitas considerando-se um foco corporativo, mas sem uma centralização geográfica ou setorial. Então eles tiveram esta preocupação. E aí tiveram a sua moeda, então, o HashBar, que foi lançado então publicamente aí ainda esse ano e começou então a ser listada nas empresas. Então tinha nas principais exchanges, então tinha uma expectativa bastante grande aí em cima dela. E aí, o que nós temos é isso. No lançamento dos 20 cents, ela despencou para 3 centavos de dólar e ficou ali. Então notem que todo esse aparato, toda essa estrutura, e cadê o reflexo no preço? Então, exatamente por isso que a gente chama a atenção que toda essa tecnologia, toda essa garantia, toda essa eficiência de protocolo não está tendo reflexo no preço. Por quê? Talvez ainda é muito cedo, nós já estamos falando isso há bastante tempo, há mais de ano que a gente diz, e é exatamente por isso que a gente foca nas principais coins em market cap. Não coloca o teu dinheiro onde o mercado ainda não colocou. Porque vai dar errado? Não sei, mas as chances de dar certo, vocês sabem que são muito pequenas e elas são incertas. Agora, as que já estão dando certo, qual é o problema em colocar dinheiro no que já está dando certo? Isso não é uma recomendação de investimento, isso não é uma recomendação de compra e venda, mas isso é uma opinião e praticamente uma conclusão pessoal nossa. Então, exatamente isso que a gente mostra, o risco que tem, apesar de ter um ambiente bastante promissor, isso ainda não se refletiu. Pode ser que isso aqui vire, a gente acredita que sim. Por exemplo, eles estão fazendo um projeto junto com a Chainlink para justamente construir o que se chama de Oracle, Decentralized Oracle Networks. O que é isso? São gateways de informação que trazem para dentro de uma blockchain informações do mundo externo, por exemplo, o PIB dos Estados Unidos. Se essa informação não está circulando na blockchain, ela não tem acesso, ela não fica acessível a um smart contract, ela não fica acessível a uma dApp, a uma aplicação distribuída. Então, existem soluções, e entre elas a Chainlink, que ela se conecta com fontes que não estão ligadas à blockchain e ela faz essa conexão. Então, ela é uma espécie de blockchain agnóstica, ou seja, ela se conecta com qualquer coisa. Tá? Com blockchain, não blockchain essa ou aquela. Então, a Hedera Hashgraph e a Chainlink estão trabalhando junto para construir esses Decentralized Oracle Networks, que são fontes de dados, uma espécie de gateway de informação. Ela puxa dados de seja lá qual for Oracle para quê, pode ser dados hospitalares, pode ser dados de trânsito, pode ser dados do tempo, pode ser qualquer coisa, e injeta isso na blockchain da Hedera, ou na Hedera Hashgraph. Talvez eles não gostem do nome blockchain, mas a gente chama eles de blockchain, que nem diz eu quero fazer um xerox, mas não é uma fotocópia. E aí essa informação fica disponível para que os desenvolvedores de aplicações para a Hedera Hashgraph consigam utilizá-las. Ah, mas vem cá, eles não podem eles mesmos pegar a informação de fora? Podem. Só que daí a informação que eles pegam, eles têm, e que eles não pegam, eles não têm. Então, com a Chainlink, tu consegue ter um arcabouço de fluxo de dados que entram ali,
e aí eles se conectam a isso e aí eles conseguem processar isso aí mais facilmente. Então pode ter aí o começo de uma melhoria do ambiente informacional para que apps com maior qualidade apareçam, dApps na realidade, e aí sim tu começa a ter uma demanda pela coin, ali que vai estar a disputa da valorização, na nossa opinião. Não é da tecnologia, é do valor que o uso dela traz. E isso começa a se refletir no valor pela coin porque aumenta a demanda. Então, de novo, não é a tecnologia, é o valor que essa tecnologia traz. Então, para que ela consiga trazer um valor, tem que ser possível, aí a tecnologia é importante, mas tu tem que ter ela implementada numa aplicação e tu tem que ter uma demanda por essa aplicação. Eu quero usar isso. E aí sim, ela é usada, ela é procurada, ela se valoriza, e aí tu tem que ter a hashbar para poder usar aquela aplicação, e aí começa a aumentar a demanda, tu transfere a demanda da aplicação para a demanda da coin, e aí tu começa a ter uma valorização no preço pela boa e velha lei da oferta e procura. Pessoal, essa foi a nossa transmissão para hoje. Nós agradecemos a atenção de vocês e voltamos então amanhã com os primeiros passos para quem está entrando nesse mundo. Muito obrigado pela atenção. Não esqueça de compartilhar o nosso canal com colegas e amigos. Nós agradecemos. Tchau!